Continuando a nossa missão de conhecer mais sobre o Ministério Ademans, fomos à cidade de Lagoa do Piauí, cerca de 70 quilômetros da capital Teresina. Acompanhamos histórias de milagres, desafios superados e de muita oração para quebrar as correntes do diabo. E chegamos na Catedral Vale da Bênção, uma igreja que começou em uma sala de casa, de um templo feito de barro e pau a pique, para um templo que já sonha com a sua inauguração. Viemos encontrar aqui líderes que, junto com o presidente Pastor Myron, avançam a obra de levar a Ademans a pessoas perdidas e sem esperança em Lagoa do Piauí. Na oportunidade, conversamos com presbítero Antônio Bezerra, presbítero Abraão, diaconisa Francileia e diácono Élito, que partilham de fé, de milagres, de desafios e metas ainda a serem cumpridas. Chegamos aqui no Vale da Bênção. O Vale da Bênção é um local onde muitas igrejas tentaram implantar aqui, não conseguiram êxito, porque na verdade aqui é um local muito difícil. Mas através destes homens de Deus, evangelista Valdinar, missionária Ceissa, presbítero Antônio Bezerra, presbítero Abraão, diaconisa Leia, obreiro Renato, Djalma, esse grupo de irmãos que aqui estão, nós tomamos a decisão de implantar aqui a Ademans Vale da Bênção. A gente começou ali em uma salinha na casa do nosso irmão presbítero Gerails, e daí foram aderindo mais pessoas, acompanhando a gente, foram se convertendo novas pessoas, e a gente viu a necessidade de aumentar o espaço. Então, graças a Deus, Deus nos abençoou com a compra deste terreno aqui, com a construção dessa simples igreja, que vocês estão vendo ali, a igreja de Taipa, onde a gente teve muita luta para construir, as madeiras, e a gente fica feliz porque Deus tem abençoado grandemente, a gente lembra muito bem, do primeiro dia do terreno, da limpeza, as madeiras sendo colocadas, do primeiro dia em que a gente colocou barro nas paredes, e também do primeiro dia dos cultos, quando a gente viu as coisas acontecer, o nosso irmão Valdinar, Abraão. Escutando a rádio evangélica, e Deus foi trabalhando no meu coração. E o nosso pastor, irmão Valdinar, eu pedi para ele, irmão Valdinar, faça uma visita na minha casa. E eu pensava, meus irmãos, que ia só ele e a esposa dele. Mas, irmão, quando foi a igreja completa. E a presença de Deus foi tão grande. Irmão, foi graças a Deus. E o irmão Antônio Bezerra também foi outro pioneiro, outro que lutou pela minha vida. Eles faziam culto na casa do meu vizinho, e muitas vezes eu estava com as portas trancadas para não ouvir a palavra de Deus. Mas Deus foi tocando no meu coração, eu coloquei a cadeira ali no quintal, fui ouvindo a palavra de Deus. E o irmão Antônio Bezerra me convidou para ir na igreja, fazer uma visita para eles. E eu fui, meu querido amado irmão, não foi 2 semanas, 3 semanas. O Senhor trouxe um pregador da palavra lá de Teresina. Ele contou um testemunho, a pregação de 3 tipos de crente. O crente conformado, reformado e transformado. E ele ainda falava assim, não olhe para a esquerda nem para a direita, olha para o pregador. E eu olhava para ele, e nesse exato momento me deu uma vontade tão grande de beber uma água. E quando eu tentei levantar da cadeira, meus queridos, meus pés parece que estavam dentro de um concreto. Não ia para lugar nenhum. E dentro de mim mexia algo. E quando ele falou, crente transformado já está liberto. E quem quer aceitar o Senhor Jesus? Irmãos, como se eu fui voando por cima dos irmãos. Cheguei lá, levantei as minhas mãos, não aguentei ficar de pé, começou as lágrimas a descer e me ajoelhei. E quando eu olho do meu lado, a minha esposa estava do lado. Meu nome é Francileia, sou diaconisa, sou casada com o presbítero Abraão, E sou muito feliz de contribuir, de ajudar no templo do Senhor, Desde o dia que eu aceitei Jesus, como que eu posso dizer, eu me infiltrei dentro da obra, Sou feliz por cuidar do jardim, cuidar da igreja, eu sou tesoureira, cuido da tesouraria, sou líder de louvor de adolescente, sou líder de louvor das senhoras. Então, para mim, eu me sinto feliz demais.
Então, eu sou grata porque o amor que Deus tem comigo, com a minha família, não tem palavras, né, para me explicar. Eu sou grata demais a Deus, porque Ele mudou a minha família, né, mudou meu esposo. A gente faz tudo com amor, a gente é feliz demais. Valeu a pena, né, eu não me arrependo de nada. Me arrependo de a gente não ter aceitado Jesus antes, né, e agora a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor, né, que tem nos ajudado, nosso pastor local, nosso pastor Valdinar. Então, ele tem nos incentivado a cada dia. Então, é só gratidão. Uma visão de vir para esse ministério, ou melhor, de fazer parte desse ministério, eu tive duas visões. A primeira visão que, quando eu chegava, e tinha uma ponte, certo? Para eu poder chegar do outro lado. Só que do outro lado, eu via, dava para me ver, assim como se fosse uma plantação de arroz. A metade estava o arroz já com cacho virado. E o outro lado, a outra parte estava o arroz todo verde. Só que para mim chegar lá, tinha uma escuridão grande, né? E aí eu tive aquela visão, passou algum dia. Aí depois tive outra visão da mesma forma, só que não tinha mais a escuridão para eu poder chegar lá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, tem aquelas escadaria assim, feita de madeira, que tem as cordas de lado para a pessoa assim, caminhando e segurando. Então, quando eu cheguei era daquela forma. Quando eu cheguei lá do outro lado. E quando eu cheguei lá do outro lado, que eu desci no chão. Aí quando eu desci no chão, aí já era água, muita água. E aí estava lá um irmão por nome de irmão Fernando, que é tio da minha esposa, com a tarrafa na mão. E o meu filho por nome de Zé Ricardo, meu filho mais novo, estava com couve, pertinho dele. E aí quando eu abaixava a cabeça assim, e aí eu via aquele mesmo de peixe, muito peixe. E aí quando eu arribava a visão assim para me olhar, era o que avistava de água, muita água. Então eu estou sabendo já que isso era o projeto de Deus, que é grande. Me apaixonei, né, ao conhecer Lagoa do Piauí, conhecer a localidade. Com pouco tempo eu vim a me reconciliar com Jesus na Ademães, né, Vale da Bênção. E de lá para cá, depois que conheci a irmã Lara, que passou a ser a minha esposa, né, nós viemos trabalhando com jovens, com crianças, né, adolescentes, trabalhando em tudo que se diz ser a obra, né? E agora nós estamos com um amor maior, porque nós estamos trabalhando diretamente na construção dessa grande obra, né? E para nós é muito gratificante saber que nós estamos participando da construção material, não só espiritual, né, mas também material. A Ademãs é um projeto de Deus que nasce onde Ele direciona, em comunidades, bairros e cidades. Deus tem realizado uma obra gigantesca, realizado sonhos. E a Igreja do Vale da Bênção, em Lagoa do Piauí, é uma manifestação da glória do Senhor. Começando aqui ao lado por essa igreja de Taipa, onde nós construímos aqui, os irmãos construíram essa casa de Taipa por muitos anos. Verdadeiramente foi onde o povo louvou ao Senhor, glorificou o nome do Senhor, adorou o Senhor. E daqui, da casa de Taipa, a congregação da Ademãs, nós adquirimos esse terreno do lado e o outro terreno, e hoje estamos construindo a Catedral do Vale da Bênção. Essa igreja que para muitos não aconteceria. Por quê? Local pobre, de um povo pobre, e que não tinha nenhuma expectativa de ter, nos termos deste local, um mega templo abençoado como nós estamos fazendo. Um local onde o Senhor tem derramado bênçãos de uma forma sobrenatural. No dia 29 de novembro, agora passado, fez um ano que eu retirei um câncer, né, da tireoide. E pelo que foi retirado da minha garganta, aquilo que eu vi com os meus olhos,
alguns viram também, foi algo que possivelmente alguém diria, não vai falar, vai prejudicar, não vai dar mais certo para pregar, mas Deus tem feito milagres em minha vida e eu sou feliz por isso. Estou falando aqui, prego a palavra, louvo a Deus, sabe? A minha voz está perfeita, Deus é fiel. E eu estou aqui contando essa maravilha hoje, porque Deus tem sido misericordioso em minha vida. Eu trabalho como motorista e tem as barreiras. Na última carrada que eu fui buscar, eu gosto sempre de tirar pedras para não cortar o pneu do carro. E quando eu olhei do lado, no carro que eu dirigia, só tinha um lado. Esse lado era o lado da barreira. Irmão, quando eu olhei do lado, eu vi aquela barreira desmoronando. E eu pensei, digo, vai dar 3 viradas no carro e eu vou morrer. Eu pulei do banco para o outro lado. E quando eu levantei a minha cabeça para ver, eu vi 2 anjos do Senhor, cada um com o cajado na mão. Eita, glória, Pai. Então Deus enviou o seu anjo para proteger o seu filho. É um milagre que deixa a gente assim feliz. E se a gente for analisar, até se espanta. A primeira alma que nós ganhamos para Jesus foi o irmão Marquinho. O que aconteceu com o Marquinho? Marquinho, a gente orou por ele, e aí ele começou a incentivar todos ali da comunidade. A gente, dia de domingo, vinha com o carro buscar o povo, e aí ele saía fazendo o papel de evangelista, casa em casa. E aí, quando foi um dia, ele teve uma batida, o carro bateu nele, uma carreta bateu nele e ele partiu. E aí, depois a gente ficamos sabendo que a mãe dele falou que ele mudou totalmente, né, as atitudes. Eu creio que foi Deus que guardou ele. E aí, a partir disso, quando ele partiu para o Senhor, e aí teve aquele, não, quem aceitar Jesus vai morrer, entendeu? Aí a gente passou um bom tempo que as pessoas não tomaram a sua decisão de aceitar Jesus, mas logo começaram a aceitar Jesus. Então é assim um pouco triste, mas nos faz lembrar, porque isso aconteceu com ele, mas nós temos a certeza que Deus guardou ele. E um dia nós vamos se encontrar. Muitos desafios e metas ainda serão vencidos por aqui, mas acreditamos piamente que Deus que começou a boa obra irá concluí-la. Fiel é o Senhor que faz a obra da Ademans avançar cada vez mais.